Falando de sufixos de rolamento, vamos utilizar como referência alguns sufixos da SKF. Então nós vamos falar de 3 assuntos aqui extremamente importantes, que são os sufixos mais utilizados para as consultas. Vamos falar de gaiola, folga e vedações. O primeiro ponto, gaiola. Qual é a importância da gaiola? A gaiola tem uma função importante dentro do rolamento. Ela que é responsável por segurar os elementos rolantes, evitando que eles se soltem, dando espaço na lubrificação e até mesmo caso o seu conjunto ele tenha que ser desmontado, os elementos rolantes, tanto rolos quanto as esferas, elas não saem de dentro do conjunto. Então ela tem uma função muito importante dentro do rolamento. Quais são elas? Evitar o contato entre as partes rolantes. Com isso, você gera menos atrito. Com menos atrito, menos geração de calor. Então, a gaiola dá esse espaço para evitar esse tipo de atrito entre os elementos. Ele guia os corpos rolantes quando estão em movimento, fornece espaço para a lubrificação. Então, a lubrificação ela tem espaço para entrar, circular entre os elementos e as pistas. Então, transportando ele para os locais mais superiores, sem uma determinada lubrificação e gerando essa lubrificação em melhores condições. E ele retém os corpos rolantes quando o conjunto é desmontado. Essa é a função primária das gaiolas. E elas são representadas pelos seguintes sufixos. J, aço. O detalhe é que a gaiola em aço, ou ela é representada pelo sufixo J, ou ela não tem nenhum tipo de indicação. Então, se o rolamento só tem uma numeração, por exemplo, 6210, e sem nenhum sufixo, a gaiola dela é em aço. Sufixo P, poliamida. TN9, poliamida com fibra de vidro. E quando você tem o seu indicador como M, a sua gaiola era de latão ou de bronze, tá? Então, se atentem com os tipos de gaiola que você vai estar utilizando. Cada uma tem uma característica diferente e uma resistência mecânica dentro do conjunto. Também temos a parte de folga. Então, folga. Quando que eu posso utilizar um rolamento com folga? Quando que eu posso utilizar um rolamento com folga? O que é folga? Todo rolamento ele possui a sua folga normal. Então, em cima da folga normal, ela é representada pelo sufixo CN. Ela também tem uma característica como os rolamentos de gaiola em aço. O sufixo ele não é identificado, só em rolamentos especiais, que representam o sufixo CN. Então você tem uma tabelinha de folgas. Nos sufixos CN, que não é representado, é uma folga normal. Então eu tenho folgas maiores do que a CN, do que a folga normal, que é representada. C3 é uma folga maior do que a normal. C4 maior do que C3, assim como C5 é maior do que C4. Temos folgas menores do que a normal, do que o standard, do que o padrão. C2, folga menor do que normal, aonde C1 é menor do que C2. Bruno, existem medidas para isso? Sim. Para cada tipo e família de rolamento, você tem uma determinada folga, que isso vai ser com base no diâmetro do furo interno do rolamento. Então, para que você saiba a folga que o seu rolamento representa, você precisa saber o tipo do rolamento, o diâmetro do furo e ali na tabela você vai ter essa informação, tá? Observação, as folgas elas são medidas em unidade em microns, tá? Então, é muito fininho. Às vezes a variação de folga ela é menor do que uma espessura de um fio de cabelo. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre folgas normais, redução de folga mecânica ou interferências e ajustes e aumentos de folga por temperatura. Isso é uma próxima etapa. Rolamentos vedados. Existem rolamentos vedados com uma placa de proteção ou com 2 placas de proteção. Isso vai de acordo com que o seu equipamento ele foi projetado. Então nós temos placas metálicas que são representadas pelo sufixo Z, assim como vedações de borracha sem contato, que ela é representada pelo sufixo RZ ou RSL, e vedações de borracha com contato, que é o 2RS1 ou RSH. Se você tem os seus sufixos
sem uma numeração 2 na frente, significa que você tem uma placa de proteção ou de vedação. Nesse caso, Z, ele só teria uma placa. A mesma coisa reflete nas vedações de borracha com contato e sem contato. Então, se a gente tiver um algarismo 2 à frente, 2RS1, eu tenho duas placas de proteção e vedação. Se atentem sempre ao seguinte, todos os rolamentos com duas placas de proteção e vedação, ele já vem lubrificado para veda. Então não há necessidade de você remover a placa de borracha ou metálica e fazer a inserção de mais lubrificante, tá? Uma vez que se você remover essas placas, você corre um grande risco de gerar uma deformação mecânica nas suas vedações. Consequentemente, você vai ter a sensação que ela está encaixada, mas ela não está bem fixa no seu rolamento. Caso você precise de uma quantidade maior de lubrificante dentro de um rolamento vedado, você entra em contato conosco, que nós temos o sufixo exato para cada tipo de aplicação. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos 3 tipos de vedações, as mais convencionais, e lembre-se, se você precisa do tipo de vedação, é metálica ou é de borracha. Se for de borracha, com contato ou sem contato. Caso você tenha dúvidas, nós temos uma equipe aqui que pode te dar todo o suporte. Não se acanhe, o nosso objetivo aqui é pegar o que você tem de dificuldade e tentar simplificar e transformar ela no que você realmente precisa. Até a próxima!